E aí você, tudo bem? Eu sou David Varelo e vou ficar contigo nos próximos minutos. Vamos lá? No episódio de hoje, você vai ouvir um papo que eu tive com o Guilherme Barros, desenvolvedor de sistemas e CEO na empresa LGs, que faz parte da plataforma Study. A Study, inclusive, é uma plataforma brasileira de educação que ajuda o estudante a se organizar melhor na preparação para o Enem, por exemplo. O aplicativo está disponível para Android e iOS, mas sem pressa, tá? A gente fala melhor sobre a plataforma no decorrer do episódio, fique tranquilo. Já vai pensando naquela pessoa que vai fazer Enem, isso se você não for essa pessoa. A Studio vai deixar tudo mais tranquilo e mais leve, anota aí. Para saber mais detalhes, cola nas redes sociais do podcast que eu falei um pouquinho mais sobre a plataforma lá, tá? É só buscar @desculpapodcast nas redes sociais e curtir. Seu like ajuda e muito. Agora, vamos ficar com a conversa que tive com o Guilherme Barros e até daqui a pouco, beleza? Tchau, tchau. O Guilherme tá aqui comigo. Fala, Guilherme, tudo bem? Tudo bem, David, e você? Também. Tá um pouco quente aqui, confesso. Não sabia que ia estar tão quente. Pensei que ia estar mais tranquilinho, mas a gente vai se acostumando com isso. Me Uhum. fala uma coisa, como que você se define em 140 caracteres, vai? Sou o Guilherme, cara muito feliz, e muito amado por Deus. Ó, me fala uma coisa, você tá onde agora? Estou em Vitória, Espírito Santo. Mas você não é daí, né? Não, sou nascido em Minas, estou morando em São Paulo, mas vim aqui para Vitória, aqui, que é onde a minha esposa, morava. Ah, entendi. E como que foi os seus primeiros anos de escola lá em Minas Gerais? Qual a Cara, primeira lembrança que você tem, assim, de escola? eh, eu tenho uma irmã que ela é um ano mais velha que eu, então lá atrásão mesmo, assim. Eu lembro muito de eu estar estudando junto com ela. Ela entrou na idade certa, e aí eu gostava muito de ficar com ela, brincando e tal, mas eu não estava na idade escolar, mas eu ficava agarrado nela. E aí, quando minha mãe foi levar ela pra escola, eu acabei chorando até para poder ficar junto com ela e tal. Aí a minha mãe conversou com a professora e tal, e aí deixou eu ficar no primeiro dia, aí no segundo dia também foi assim. E aí foi assim o ano inteiro, e aí no período escolar meu, eu estudei com minha irmã aí um bom tempo, até praticamente concluir o ensino médio aí. Nossa, então quase um prodígio, já criança. É, não, pelo contrário, essa parte aí esconde um pouco, mas cara, por eu estudar com minha irmã e tal, eu sempre, ia bem na cola dela e, tipo, nunca fui de estudar muito, pelo contrário, eu sempre fui daquele cara assim, tipo, vou fazer o mínimo necessário pra não ser reprovado aqui, tipo, e meu tempo de escola foi tipo isso, tipo, fazia várias outras coisas, ficava conversando muito na sala de aula, tipo, não fazia dever, não fazia quase nada, e só estudava ali na tábua da beirada pra não ir pra prova sem saber nada. Então era quase que literalmente na cola da tua irmã. Exato. E o problema é que minha irmã é muito inteligente. Minha irmã era, tipo, a Ah, sim. nerd. Então eu já escutei direto das professoras, tipo: "Sua irmã estuda, sua irmã tira notão, e você fica aí fazendo bagunça". Nossa. Como que era essa comparação na tua família? Na minha família até que não era tanto assim não, porque eles não se importavam tanto assim, né. Minha mãe, lógico, ficava no meu pé pra me estudar e fazer dever e tal, tipo: "Ah, sua Aham. irmã faz dever e tal, e você fica aí só enrolando, só brincando na rua e tal". Mas sempre foi tranquilo, tipo assim, eu era mais bagunceiro e minha eu tenho 2 irmãs, né, aí todas elas eram bem estudiosas e tal. E qual que era a matéria que você mais gostava? Assim, você já falou que você não gostava muito de estudar e tal, né. Não sei se você acabou se Uhum. entregando para os seus colegas de trabalho, né. Mas qual era a matéria que você mais gostava? Cara, da escola isso que foi até engraçado, assim, tipo, foi até uma coisa, assim, que eu fui vendo aos poucos. Da escola eu não gostava de praticamente nenhuma matéria, eu ficava fazendo outras coisas na sala de aula, tipo, eu tinha um amigo meu que a gente gostava muito de fazer história em quadrinho, Ah. aí eu ficava, tipo, as aulas tudo fazendo outras coisas, tipo, que não é prestar atenção na aula e que não estudar muitas matérias. Uhum. Mas
Sim, vocês faziam o quê? Vocês desenhavam muito? A gente tinha um negócio meio estranho que, assim, a gente como na sala também, na minha sala que eu estudei, não tinha tanta gente que conversava muito, fazia muito bagunça, então, assim, se você falava um "A", era tipo: "Cara, os dois estão conversando". Só tinha nós, assim, praticamente, que às vezes conversava, a galera era muito silenciosa. Aí pra gente, tipo, contornar isso, a gente fazia história em quadrinho, tipo, que a gente meio que conversava e tinha umas piadinhas internas que, assim, eu fazia alguns quadrinhos, e aí eu passava a folha pra ele, o caderno pra ele, e aí ele continuava a história. Ah, Então a gente, tipo, nossa, a gente fez muita história em quadrinho, tipo assim, aí piadinhas nossas, coisas que a gente às vezes queria conversar, mas não dava, a gente ia lá e fazia e tal. Era bem engraçado. E a gente nossa. às vezes a gente rachava o bico lá na sala de aula, e a galera: "Que esses caras estão rindo, velho?" Então se você não tivesse sido desenvolvedor, você seria provavelmente, sei lá, redator de novela, alguma coisa assim, escritor de novela, já pensou? É, que doido, é. Mas isso aí foi E interessante que, tipo assim, eu comecei a ver alguns lados, assim, depois mais profissionalmente, até pensando um pouco nisso, assim, tipo, que na verdade o meu lance não era nem muito gostar de fazer história em quadrinho e tal, era mais pela zoeira e às vezes pela parte mais criativa, assim. Eu gostava muito disso, tipo, sei lá, igual as historinhas que a gente criava, história em quadrinho, geralmente nos meus quadrinhos que eu ia desenhar, eu sempre pensava em umas coisas assim, o mais bizarro possível, o mais fora da caixa possível. o que acaba que tem um pouco a ver com o desenvolvimento, que a gente vai falar mais pra frente, né, porque, Exato. a gente, eu digo, eu não desenvolvo, tá, mas eu já Uhum. tenho uma quase formação. Eu fiz 3 semestres de 4 semestres que tinham curso, desisti no terceiro. Caramba, Mas a gente precisa pensar muito rápido e ter algumas possibilidades, né, então a criatividade tá totalmente conectado a isso de desenvolvimento, né. exato. E como que foi pra você a parte do ensino médio, que começa a pressão de vestibular, você sofreu pressão, como que foi isso? Então, tipo, eu nasci numa família, assim, bem humilde e tal, então, minha irmã mais velha, a gente é tipo escadinha, de ano em ano, um é mais Uhum, velho que o outro, aí eu sou o caçula, então minha irmã mais velha acho que já tinha ingressado na faculdade, eu sou de uma cidade chamada Viçosa, aí lá é bem forte, assim, tem uma faculdade, é bem forte a parte de agrária, agronomia, esses cursos assim. em Minas Gerais, né? Exato, é. Ah, Então, a minha irmã tinha feito estava fazendo esse curso, a mais velha estava fazendo gestão do agronegócio, a minha outra irmã mais velha, nessa época, já estava pensando em fazer algum curso na linha de agronomia, e eu não queria nada do que tinha na faculdade. Eu estava uhum, pensando em fazer, sei lá, design gráfico, alguma coisa assim, mas nessa linha. uhum, E aí, por conta disso, como não tinha na cidade e tal, e minha família não tinha como me sustentar numa formação em outra cidade, eu estava pensando mais em tirar ali 2, 3 anos para trabalhar, às vezes juntar um dinheiro e tal, para depois sair. Então eu não estava, assim, tão focado em já escolher o curso e tal, até mesmo porque eu não estava pensando em ingressar assim que formasse. uhum. Como que foi essa tua escolha pelo design gráfico? Como que é porque você viu que seria uma profissão que as pessoas começam a desenhar e tal? Como que foi isso pra você? Foi bem nessa linha e eu comecei a ver que eu gostava muito de criar as coisas, assim, tipo, Entendi. igual eu falei na escola lá o que eu menos fazia era estudar, mas eu fazia outras coisas, tipo, e eu comecei a perceber que eu gostava muito dessa parte de criar, igual tinha uma parada meio bizarra que eu gostava de fazer, mas é ficar esculpindo no lápis. Eu tinha o estiletezinho, eu Nossa! ficava ali, tipo, esculpindo nos lápis que eu tinha, no giz, esses negócios. Aí eu comecei a ver que eu realmente gostava dessa parte de criar. Aí eu pensei nessa área de design mesmo, mais pelo tipo: "Putz, nessa área aqui talvez eu consigo criar as coisas, né, os projetos, os desenhos e tal". Ah, entendi. O que que você esculpia no lápis? Pessoas, algumas coisas, tipo, Nossa, que específico! é. Mas você ainda tem alguma coisa guardada hoje? Cara, não sei, eu acho que um lápis, acho que eu tentei guardar de recordação, eu não lembro se eu mantive ele, né, nas mudanças que eu fiz, né. Pra ficar guardado pra história, né, mostrar para os É, filhos, para os netos. mas assim, não era nada muito boa não, tipo, até mesmo que na época que eu estudava não tinha muito, tipo, os tutoriais no YouTube da vida aí, né, então eu esculpia mais, tipo, tentando mesmo saber como é que ia fazer e tal, e tentativa e erro. Ah, bacana.
E aí você terminou o ensino médio, não sabia muito o que ia fazer, pensou que queria design gráfico e tal. O que que caminhou na sua vida a partir do ensino médio? O que é que você fez? Então, aí minha mãe, como ela já via, assim, que eu não ia fazer vestibular naquele ano e tal, e ela queria que eu fizesse no próximo ano e tal, aí ela conseguiu um trabalho para mim com um quase parente nosso que tinha uma loja de impressoras. Ele estava começando uma loja, assim, já tinha um tempo, assim, mas ainda era pequeno ainda nessa parte de impressoras. Ah, Ah, mas você fazia o quê nessa loja? então Você vendia mesmo? então, não, aí eu foi até engraçado que, tipo, minha mãe falou assim: "Ah, vamos lá que ele vai, tipo, arranjar um trabalho pra você e tal". Aí cheguei lá, eu falei: "O que que eu vou fazer? Eu não sei nada". Na época eu nem tinha entendia nada de tecnologia e tal, a gente demorou a ter computador, né. Aí eu chego lá, o cara falou assim: "Ah, se eu vou colocar aqui, você vai aprender a arrumar com impressora". Eu falei: "Putz, velho, nunca vi, nem Ah. sei se eu vou conseguir e tal". Aí ele falou assim: "Não, a gente vai te ensinando e tal, você vai pegando". Você tinha quantos anos aí nessa época? Uns 17? É, uns 17, exatamente, pra En 18. então foi o teu primeiro salário nessa loja de impressora, consertando Foi, impressora. foi isso mesmo. O que que passou na tua cabeça quando você recebeu o primeiro salário, que você falou: "Meu Deus, olha quanto dinheiro"? Cara, eu sempre gostei muito também, igual eu falei com você, eu não estudava, então eu tinha outras coisas pra fazer. Eu gostava muito de praticar esporte, e mais na linha, assim, de algumas coisas mais arriscadas, assim, mais radicais, digamos assim. Aham. Aí eu já fiz um monte de coisa, tipo, andei de skate, de bike, de manobra, de patins e tal. Então meu primeiro salário eu queria comprar um negócio de verdade, que eu sempre tive, assim, mas não Ah, eram sim. equipamentos bons, não era tipo um skate, na verdade que nessa época eu acho que nem skate eu tinha. Aí o primeiro salário foi assim: "Cara, eu vou comprar um dessas coisas". Aí como eu nunca tinha andado de patins, de manobra, eu falei assim: "Cara, eu vou comprar um patins de manobra". Aham. Nossa, você não deu um minuto de descanso pra sua mãe, Guilherme. Exatamente. Ó, Nossa, minha mas mãe tinha minha mãe tinha um kit de primeiros socorros em casa, velho, de tanto que tinha só eu o teu parecia nome, né? machucado. Esse aqui tinha o teu nome e tinha um pra família, tinha um só teu e um pra Exatamente, família. exatamente, já ralei muito já. Nossa, aí você ficou quanto tempo nessa loja? Cara, eu fiquei um bom tempo, se não me engano, acho que uns 3, 4 anos aí, porque depois que eu entrei, eu até acabei desistindo de estudar fora, que eu Uhum. entrei lá consertando impressora e tal, e eu realmente consegui ir aprendendo e eu fui gostando pra caramba. Eles foram me dando oportunidades também de também trabalhar, como vendedor na loja e por aí vai, eles abriram uma filial em outra cidade. Eles foram me dando bastante oportunidade, e aí nesse meio tempo eu acabei mudando um pouco de ideia, de fazer design fora, alguma coisa assim. Até mesmo que eu também estava pensando que eu não gostava tanto, não era tão bom em desenhos e tal, na parte gráfica assim. Aí eu comecei a pensar em fazer algum curso de gestão, de administração, alguma coisa assim, para continuar trabalhando na empresa e talvez seguir mais por essa linha assim. Ah, entendi. Aí, o que que você fez depois disso? Então, aí lá depois de um tempo nessa empresa, eu vi que talvez aquilo não seria muito o que eu queria, e aí eu ia fazer administração, só que eu estava querendo sair da empresa e tal, tipo, aí eu pensei assim: "Ah, que eu posso fazer?". E aí nesse tempo consertando impressora, várias vezes eu tinha que ir na casa do cliente para poder instalar a impressora. E aí nesses momentos, assim, eu tinha que configurar a impressora no computador e por aí vai. E vira e mexe que tinha essa parte lá, quem estava resolvendo era eu. E aí eu comecei a Uhum. ver que eu estava gostando também dessa parte de configurar as impressoras, de mexer no computador e tal, algumas coisas assim. Mais Mas software, né? exato, é. Só que, Legal. cara, não sabia nada, nada, nada da área de tecnologia, eu era muito, tipo, muito cru, assim. Aí eu ficava muito em dúvida, tipo, em fazer algum curso na área, assim, de tecnologia e tal, porque eu não sabia nada, eu ficava muito com medo, assim, de: "Putz, galera que vai fazer esses cursos já sabem tudo e tal, e eu vou pra lá, não vou saber nada, vou ser o cara mais burro da sala e tal". Uhum. Aí eu estava nessa dúvida, mas eu acabei e falei assim: "Ah, cara, eu vou apostar nisso mesmo". Aí eu na minha cidade tem uma faculdade privada lá, né, e aí eu falei assim: "Cara, eu vou tentar". E aí foi onde eu entrei no curso de desenvolvimento de sistemas. Que é um curso que durou 4 anos, né, uma graduação. É? É, esse
Na verdade esse curso que eu fiz ele é tecnólogo, então ele durou 2 anos e meio, que ele é bem voltado para a parte de desenvolvimento mesmo, ele é até mais voltado para a parte de desenvolvimento web, assim. Ah, sim. O que que mudou na tua cabeça quando você entrou num curso que você não es sei lá, há 1 ano atrás do que dessa sua decisão, você nunca esperaria entrar num curso desse, né. O que que Uhum. mudou na tua cabeça? Cara, quando eu entrei, assim, eu vi realmente algo que eu gostava, tipo, até falei esse lance aí de, às vezes, não saber nada, mas entrar no curso, depois aí quando eu estava pra realmente começar o curso e tal, eu comecei a pegar um monte de livro pra estudar, um monte de coisa. Acho que tudo que eu não tinha estudado na época de escola, eu comecei a estudar aí nessa época. Correu atrás, né? Corri atrás pra caramba. E aí eu, cara, eu gostei muito e, assim, o que eu mais gostei, assim, quando eu entrei no curso foi a parte, tipo assim, você poder criar algo que, tipo assim, sei lá, igual eu escrevia, digitava umas letras no computador e, tipo, putz, aquelas letras rodavam lá no computador e de alguma forma faziam algo, né, tipo, fazia uma conta, fazia um negócio, e aquele ali pra mim foi o mundo que se abriu, assim, tipo. Legal. Como que você lembra do sentimento que não, vai ser muito redundante agora, tá. Você lembra o que você sentiu quando você fez seu primeiro Hello World e ele foi impresso na tela? Cara, eu me senti muito, muito, assim, tipo, feliz, assim, nossa, sou um hacker, o computador tá dizendo hello Sim. world. Ainda mais que, pra ser sincero, velho, tipo, os livros que eu peguei, eles eram de umas linguagens de programação que elas não têm tanta interface, então, assim, eu ficava: "Cara, como é que eu tô lendo aqui, tô estudando, mas, cara, como é que isso aqui vai aparecer na tela e tal?". Então eu fiquei quebrando cabeça um bom tempo antes de entender e antes de chegar na parte de um programa mesmo que imprimir hello world. Então quando eu imprimi eu falei: "Cara, finalmente". Explica para o pessoal que está ouvindo o que é um Hello World, qual a importância dele para quem está aprendendo o desenvolvimento de sistemas. O hello world, né, tipo, é uma expressão que geralmente quando a galera vai programar alguma coisa e tal, aí para às vezes testar, tipo assim, que realmente aquilo que ele programou tá funcionando, geralmente às vezes a gente usa esse termo hello world ali, que aí você executa o programa e aí vê se vai aparecer o hello world. Se apareceu é porque deu certo ali o que você fez. É muito gratificante quando a gente vê, porque é como se fosse um 10 que a gente recebe numa prova, né, que a gente estuda, Exato. tem muita teoria, pelo menos no curso que eu fiz, a gente ficou um semestre todo sem imprimir nada no computador, a gente estava aprendendo só teoria. E Uhum. depois que a gente começou a ver a impressão na tela das coisas, do que a gente estava fazendo, e aí a gente começou a ficar muito empolgado com tudo, né, porque é um novo mundo que está se formando. Exato, é. O meu primeiro hello world, na verdade, nem foi hello world, tô lembrando aqui, foi welcome to the jungle. Sim. E pra mim é exatamente isso, que eu até botei essa frasezinha, acho que na primeira coisa que eu fiz, assim, que é tipo: "Bem-vindo ao novo mundo", né, bem-vindo à selva aí. Nossa, eu lembro que o nosso professor, vou lembrar o nome dele? Não vou lembrar o nome dele, mas ele não falava pra gente o que ia acontecer. Ele falava: Hum, "Vocês vão digitar esse código aqui na tela e vão no compilador e tal, pronto". Quando ele aham. falou: "O que que apareceu?", aí todo mundo. Ele era um professor que eu lembro que no começo ele falou assim: "Ó, gente, eu odeio quando os alunos fazem assim, ou então, olha o que apareceu". Ele falava: "Eu odeio, então não façam isso nas minhas aulas". E a gente seguiu um semestre todo sem fazer isso, né, porque nada era muito novo Aham, pra gente. Quando a gente fez no começo do segundo semestre, foi a sala toda e ele: "Eu sabia que vocês iam fazer, eu falei que eu não gostava". E foi até divertido e tal, era um professor bem rígido que a turma gostava muito dele, porque todo mundo estava querendo aprender aham, aquilo e ele tinha um jeito de ensinar bem forte, que dava pra gente aprender mesmo. Ele dava uma folha em branco e falava: "Eu quero que vocês digitem o código de uma calculadora aqui nessa folha". A gente: "Pô, como é que eu vou fazer isso? Numa folha em branco, não dá pra saber se o que tá certo, o que tá errado". E era muito divertido na época. Mas aí, nesse seu curso, você não tinha sua irmã do seu lado para você poder colar dela, ok. Como exato. que foi para você, para passar pelo curso todo? Você teve alguma grande dificuldade? Cara, então, eu acho que por esse lance que eu te falei, assim, de não ter estudado muito durante a escola e tal,
Eu foi um negócio totalmente diferente quando eu entrei na faculdade, porque, tipo, eu gostei muito das matérias, eu gostava muito das coisas, então, assim, eu estudava muito e, tipo, estava meio que muito à frente, assim, dos conteúdos que iam ser dados, né, tipo, às vezes o professor passava, sei lá, tipo: "Ah, pra casa vocês vão fazer esse aqui programinha e tal", e, cara, eu ficava, tipo, pensando em vários outros, testando várias outras coisas e tal. Então eu não tive muita dificuldade, assim, durante o curso. Que foi até engraçado, que eu achei que eu ia ser, tipo, o cara mais burro e o que ia passar mais dificuldade, e foi pelo contrário, assim, tipo, passei super bem no curso, assim. Inclusive ganhei lá a medalhinha de melhor aluno do curso e tal. Ó, que legal. Uma dor É, de cabeça a menos pra tua mãe. exato, é, bem isso. Eu ficava até zoando com minhas irmãs e tal, porque elas 2 foram pra área da parte de agronomia, né, e eu como detestava estudar e tal, falava assim: "Vocês vão lá, vão trabalhar numa fazenda gigante aí e tal, depois eu vou lá trabalhar pra vocês capinando lá os lotes e tal, na fazenda". Legal. E acabou que não foi isso, né. Agora você É, faz o sistema pra que elas trabalham em cima e tal. Não, não é isso, né, mas daria é, pra você criar um sistema e tal. exato. E o que que você fez quando acabou esse teu curso? Porque quando a gente acaba, a gente fica com a cabeça, assim, cheia de ideia, né. "Ah, eu quero montar uma Aham. empresa, quero fazer isso, tal". O que aconteceu com você? Então, quando eu estava mais ou menos ali na metade da graduação, mesmo com as matérias do curso e tal, eu ainda sentia falta de, sei lá, ver como é que a galera montava realmente um software, como é que uma empresa fazia, né, tipo um programa, um site, essas coisas assim. Então eu estava procurando muito, tipo, estágio na área e tal, para mim realmente ir programar e ver. E aí surgiu uma oportunidade lá, eles estavam criando como se fosse um laboratório da faculdade para pegar projetos de fora, como se fosse tipo uma empresa júnior, mas ainda não tinha essa estrutura e era algo bem simples. E aí eu fui chamado por um professor meu para poder fazer estágio nesse projeto lá. E aí um dos primeiros projetos que eles pegaram lá foi para poder criar um aplicativo no pra tablet para atender os pedidos de um restaurante. Então, tipo, na verdade nem era um restaurante, era uma lanchonete. A lanchonete vendia hambúrguer, essas coisas assim, e eles queriam que a gente fizesse um aplicativo para os garçons lá fazer os pedidos e atenderem as mesas por este tablet, o pedido chegar lá na cozinha e tal, e eles não precisarem de usar aquelas comandas de papel. Entendi, isso era um cliente real, né? Exato, Tá. exato. E aí, tipo, eu fui com um professor meu que é o Weber, cara muito bom, excelente professor que eu tive, me deu essa baita oportunidade. E aí eu cheguei lá, ele foi com todo esse projeto, eu falei assim: "Beleza, ele vai sentar aqui comigo, a gente vai fazer junto, ele vai me ensinar como é que faz". Ele só falou assim: "Cara, eu vou te mandar aqui por e-mail aqui uns PDFs e tal, com com algumas documentações, algumas coisas como é que faz, aí você começa a fazer aí". Eu falei: "Cara, como assim? Tipo, vou fazer tudo do zero sozinho?" Aí ele: "É, tipo, se você tiver alguma dúvida e tal, você me fala". Não tinha equipe, eu pensei que era numa equipe. Não, não, tipo, igual eu falei, ele estava começando, ele chamou eu, e aí estava pensando em chamar mais um. Aí, tipo, só foi eu e aí era só eu lá. Nossa. Mas e aí, como foi? Você conseguiu fazer o programa direitinho? Consegui, consegui, cara, realmente foi bem doido, assim, mas acho que quando você gosta de algo, tipo, quer fazer, realmente não tem limites, né. Eu peguei, fui aprendendo lá como é que programava e foi até meio assim, porque o meu curso ele era muito voltado pra web, mas ele tinha uma disciplina só que era voltada para aplicativo, e eu ainda não tinha feito essa disciplina, que ela ficava no final do curso. Uhum. E aí, então, essa parte de aplicativo era totalmente nova para mim, inclusive eu nem tinha celular e smartphone na época, mal tinha computador, Que ano foi isso? 2015, por aí, sei lá, nessa época, assim. Tá. Eh, não tinha mais por causa de condição mesmo, mas já existia bastante, tipo, celular, smartphone, essas coisas assim. Aí eu realmente falei: "Cara, tem que comprar um smartphone pra mim, não tem nem como, tô programando aplicativo aqui e nem tem", tipo assim. Aí foi isso, aí eu fiz esse primeiro projeto lá, e aí quando eu meio que me formei, um outro professor meu me chamou para trabalhar numa outra empresa dele, que ele tinha uma empresa voltada uma soft house, uma empresa que faz sites e programas e tal, só que eles eram mais voltados para a parte web, mas eles tinham recebido uma proposta para fazer um projeto para aplicativo. E aí ele foi e me convidou para fazer estágio lá na empresa, aí eu fiquei com esses 2.
e aí depois ele acabou me efetivando. Então quando eu me formei, assim, eu não tive tanta preocupação, assim, que o que eu ia fazer, que eu já estava trabalhando já, né, na área e tal, e nessa área de aplicativo, assim, que eu até gostava bastante. É bem mais fácil, né, quando a gente se forma e já tá trabalhando na área. Exato, é. E o E que que você pode falar. não, eu ia até falar que uma coisa, assim, que eu vejo que eu fiz, assim, já olhando pra trás, eu vejo que foi muito acertado, foi cara, eu estava procurando estágio, estava correndo atrás e eu, assim, passei muito tempo procurando estágio e recusei vários, tipo assim, fiz processo seletivo, entrei, comecei a estagiar, mas saí, porque realmente não eram estágios, assim, na área de programação que eu queria. Então, olhando para trás, assim, eu vejo o quanto que eu fiz certo em realmente, assim, ter deixado, né, essas oportunidades, esses outros estágios, assim, que não era na área, no que eu queria, porque apesar de ter demorado e eu ter que ter ralado mais para conseguir esse outro, foi algo mais certeiro, né, que aí eu fiquei mais tranquilo, tipo, depois que formei. Sim, e você ficou quanto tempo nessa empresa? Essa empresa eu acho que eu fiquei, acho que uns 3 anos por aí, 2 3 anos também. Tá, então a gente tá mais ou menos 2018. É, O que na verdade é um pouco mais cedo, agora que eu tô pensando aqui, na verdade tá. acho que eu fiquei até 2015, 2016 aí nessa empresa. Tá. E o que que você fez depois de sair dessa empresa? Você recebeu alguma proposta de outra empresa? Não, então, lembra daquele projeto que eu te falei lá do Da aplicativo, do lanchonete? restaurante? Aham. Uhum. O que que você acha que aconteceu com o aplicativo? Eu terminei ele e tudo. O que que você acha que Acho aconteceu? a lanchonete virou um restaurante? Não, os caras simplesmente não quiseram usar o negócio, não usaram o aplicativo que eu fiz. Não Fiquei acredito. revoltado, revoltado. É, Não acredito. E aí, o sério. que foi que aconteceu? Não usaram, aí, tipo, eu fiquei bem revoltado. Cara, passei lá meu estágio inteiro e ficou muito bom, assim, o projeto e tal, mas eles simplesmente não quiseram adotar lá, tipo, continuar nas comandas de papel. E aí nessa outra empresa que eu entrei, esse primeiro projeto que eu entrei para fazer ele era, tipo, como se fosse esses caras que fazem pesquisa no em zonas, assim, bem afastadas e tal, no meio da mata e tal. Então era um Uhum. questionário e eu fiz ele, e assim, aconteceu umas coisas bem bizarras, que é igual, eles pediram para poder fazer, incluir todas as perguntas possíveis que eles tinham dos questionários no aplicativo. E aí eu fui e fiz isso lá para eles, coloquei no aplicativo, no tablet, e aí aconteceu um negócio muito bizarro que, assim, para você terminar de responder todas as perguntas, você levava, tipo, umas 3 4 horas. É tipo o questionário completo do IBGE, né? É, tipo isso, exato. Então, os carinha pediram pra refazer esse projeto e tal, justamente por, tipo assim, falta tipo, de aprendizado de como fazer ali realmente um software, né, sem analisando certo, fazendo as coisas da forma certa. E depois que eu Hum, terminei esse projeto, que foi, assim, algo meio rápido na empresa, a empresa que eu estava trabalhando, ela estava tendo algumas ideias que estava naquele boom de aplicativo, tipo assim, faça um aplicativo e fique milionário. uhum. E aí a empresa foi e teve altas ideias aí, eles eram alguns sócios, e eles me mandavam tipo: "Ah, tivemos essa ideia, programa aí, faz esse app aí". Cara, eu fiz uns 3 4 apps, terminei, tipo assim, praticamente os 3 4 apps, e adivinha quantos foram pra loja? Tipo assim, quantos realmente foram para o ar? Um. Exato, só Só um. o da lanchonete. Não, e nem foi o da lanchonete, foi um outro lá que eles tiveram uma ideia de, tipo, um aplicativo para denunciar vazamento de água, essas coisas assim. E mesmo assim, foi para o ar, mas tipo assim, nem vingou, nem foi pra frente. Então, cara, eu fiquei muito frustrado, tipo, com esse lance de tipo assim, passava meses criando algo, fazendo algo, me dedicando, e no final das contas, tipo, meio que ia pra lata de lixo, né, tipo, ninguém, usava e aquilo não se tornava algo útil. Aham. Então, o próximo passo que eu dei, né, depois dessa empresa, assim, como isso foi me incomodando muito, eu comecei a estudar muito a parte, tipo assim, como você cria realmente uma empresa, e principalmente essas empresas mais novas, né, que aí estudando eu fui ver, né, que a galera chamava de startup e tal. E na época você nem sabia o que era startup, né? Exato, e estava bem no começo. Então, assim, no Brasil, inclusive, nem tinham tantas startups assim, tipo, acho que a maioria das startups que a gente conhece hoje, acho que nem tinha. Naquela época, as primeiras startups que estava tendo era realmente, acho que EasyTax, essas daí.
Uhum. mas ainda não era bem assim, tipo, igual é hoje, né, que todo mundo às vezes sabe o que que é uma startup e tal. O que foi que você fez? Você estudou muito, descobriu que era startup, que é um negócio legal, que você já meio que já tinha startup na cabeça, né, mas não sabia o lance da definição. O que foi que mudou na sua vida? Então, aí eu fui estudar muito como é que se criava realmente um aplicativo de sucesso, uma empresa de sucesso e tal. E aí eu fui e falei assim: "Ah, eu realmente é isso que eu quero, vou criar uma startup". Eu também que tinha muito, assim, ainda tenho comigo muito a questão de realmente, sim, fazer a vida valer a pena, né, trabalhar num lugar massa e tal. Uhum. Então eu também comecei a criar muito a vontade de ter uma empresa na qual eu realmente ia fazê-la, né, do jeito que eu gostaria de trabalhar, né, seria uma empresa que funcionaria como eu gostaria, né, tipo. Legal. Aí você montou a sua empresa. Foi, é. Aí enquanto eu estava trabalhando lá, eu comecei a já validar algumas ideias e tal, que é igual essa parte de startup, quem já foi mais a fundo e tal, vai ver que, na verdade, essa questão é toda uma metodologia, toda uma forma nova, assim, tipo, hoje já é meio padrão, assim, mas era uma forma meio inovadora de você criar uma empresa, né, ao invés de você simplesmente igual nos projetos que eu fiz lá, você ter uma ideia, você vai lá e programa a ideia e depois testa, tipo assim, coloca no ar, né, e depois vê se as pessoas querem ou não, toda uma metodologia, né, para você testar as suas ideias antes e ir validando, né, com os clientes, usuários. Então eu fui meio que em paralelo, enquanto eu ainda estava trabalhando lá, eu já fui começando a criação dessa minha startup. Fui validando as ideias, descartando algumas, ideias que eu tava, enfim, até que eu cheguei numa que realmente, assim, achava que era bem viável e foi se validando que realmente fazia sentido, até que realmente chegou o momento que eu não estava tendo mais tempo, né, essa startup minha estava consumindo muito meu tempo e eu conversei com eles para eu diminuir para meio período, e aí depois disso eu alinhei com eles também que depois de alguns meses eu também ia deixar a empresa, né, para seguir com essa minha startup. Bacana. E como foi o frio na barriga para poder fazer essa mudança? Porque dá medo, né, você sair de uma Uhum. coisa fixa, que você sabe que todo mês você vai receber aquele salário, sei lá. E como é que foi pra você ir pra uma coisa totalmente nova, que você não sabia como que ia ser? Você estava se dedicando, obviamente, pra poder fazer dar certo, mas você Aham. não sabia como que ia ser. Como que foi isso pra você? Cara, foi bem assim, desafiador, igual você falou, dá bastante medo, assim, mas eu acho que aí vai muito de você acreditar, né, e confiar, assim. E eu particularmente, né, com essa empresa que estava criando essa startup e tal, eu tinha muita certeza, assim, de que era um plano, assim, de Deus na minha vida, né. Eu realmente acreditava, assim, que tinha um chamado maior aí para mim realmente ir atrás desse sonho, né. Então eu tinha um certo medo, mas por outro lado eu tinha uma confiança muito grande também que iria dar certo, né. Legal. Sobre o que é essa startup, o nome dela é LGIS, como é que fala? Exato, a LGs. LGIS. O Aham, que é ou o que era essa startup? Fala pra gente se ela ainda aham, existe, como que ela tá aham, hoje. aham. Então, a Eligis ela começou justamente com esse problema, assim, de você escolher o seu curso, né, tipo: "Putz, qual curso que eu vou fazer? Qual faculdade que eu vou fazer?". E aí, justamente, por estar numa cidade universitária, eu comecei a ver que várias outras pessoas tinham, esse desafio, né, esse problema, assim, de escolher o seu curso. E aí eu lembrei que quando eu fui escolher meu curso lá de design e tal, cara, eu fiquei horas e horas pesquisando na internet onde que tinha curso de design, qual eram os tipos de cursos que tinham e por aí vai. E, cara, foi um processo bem ruim, uma experiência, assim, muito ruim. E aí a startup nasceu justamente disso, de poder ajudar, né, de uma forma, assim, bem melhor as pessoas a escolherem o seu curso. E o que me motivou muito também foi alguns amigos que eu tenho próximo a mim, que às vezes eles escolheram um curso e às vezes acabaram não se dando muito bem no curso e lá na frente viram que não era nada daquilo que queria. E aí para quem já largou o curso, igual você falou aí, lá no final da graduação, ou para quem às vezes fica nessa dúvida, né: "Putz, eu largo esse curso agora e tenho que começar tudo de novo, ou eu continuo e talvez continuo numa área que eu não quero e tal". Então eu vi que realmente esse era um problema, assim, que era bem grave e impactava muito a vida das pessoas. Então
a startup que eu criei, né, a Eligis, ela começou justamente com esse objetivo, né, de ajudar a galera nessa escolha. Aí a Eligis, né, falando assim do status atual dela, ela existe hoje, tipo, o produto, né, é um aplicativo, só que hoje ele faz parte do Estudi, que pertence ao grupo de educação Croton, que agora Uhum. chama Cogna e agora a vertente de ensino superior chama Croton. Ah, e então se eu quiser baixar esse aplicativo hoje, eu consigo baixar ele buscando por esse nome, LGIS. Exato, consegue, Tá, consegue sim, tá na Google Play e na Apple Store. tá bom. Eu vou deixar aqui na descrição do episódio o link lá do site para você que tá ouvindo dar uma olhada, ver a página toda e dar uma olhada no aplicativo que talvez ele possa até te ajudar em alguma dúvida, porque a gente sabe que sempre acontece, né? E essa dúvida não acontece só no começo de carreira, né? Como você falou. Às vezes é uma Uhum, pessoa que está no final do curso, uma pessoa que está no meio do curso, enfim. Ou a pessoa que já terminou a graduação há 10, 15 anos, isso sempre acontece. E eu tenho recebido algumas mensagens de gente que fala: Nossa, eu tô completamente descontente no meu trabalho, eu não sei o que fazer. Eu falo: uhum, Calma, vamos ouve alguns episódios, ver se alguém consegue te ajudar e tal. E talvez esse aplicativo seja uma forma de ajudar mais essa pessoa, né, que tá em dúvida. Não só essa pessoa, mas ela indicar para outras, enfim, é todo um processo. E como que foi esse período de transição entre o aplicativo que estava rodando sozinho e uma empresa que se interessou por esse aplicativo? O que foi que aconteceu? Como que se deu essa comunicação? uhum. Então, a gente começou a empresa, né, a Eligis começou, eu chamei alguns sócios, o Fabrício, a Tatiana, o Reinaldo e o Fuscaldi, tipo, foram meus sócios aí. E aí a gente trabalhou bastante no aplicativo, mas a gente não levantou nenhum investimento e tal, então a gente estava aí totalmente, o pessoal chama de bootstrap, né, com dinheiro do próprio bolso e tal. E a gente ainda não tinha emplacado nenhum modelo de receita, né, tipo, a empresa ainda não dava lucro. Aí a gente começou a pensar em umas parcerias que a gente poderia fazer, que talvez poderia fazer sentido e trazer, alguma receita para a empresa, e a gente via muito que, putz, às vezes a gente ajudava a pessoa na escolha do curso dela, mas às vezes ela precisava de estudar e passar no vestibular e para poder seguir, né. E muitas vezes até essa questão às vezes o vestibular ser difícil, ela às vezes não conseguia estudar, era meio que até um limitante para ela ir atrás do sonho dela. Então a gente foi e começou a pensar em parcerias com cursinhos online, alguma coisa assim, para poder ajudar essas pessoas, né, que estavam usando nosso aplicativo. E aí foi assim que eu conheci o Estudi, que é um cursinho pré-vestibular online, e a gente viu que eles tinham uma proposta, assim, de valor muito boa, era um produto, assim, sensacional, e a gente foi e começou a conversar com eles, né, na época eu fui conversar com o Daniel, que é um dos fundadores, né, do Estudi, e aí a gente foi conversar com eles mais nesse sentido de fazer uma parceria e tal, pra gente tentar oferecer o cursinho, né, o Estudi pra galera que baixava o nosso aplicativo. Ah, entendi. Para quem tá ouvindo, Study é Stoodi, não é isso? Isso mesmo. Também vou deixar o link dele aqui no na descrição do episódio, para você poder clicar lá e acessar direitinho e descobrir. Eu já dei uma olhada no site do estúdio, eu vi que ele tem uns pacotes, né, que funcionam com cada pacote tem as suas entregas e tal, mas fala para o pessoal como que ele funciona exatamente, como que é essa divisão de pacotes, como que dá para a pessoa contratar, é um contrato que ela faz, como que funciona isso, o que que ela tem de vantagem? Aham. Então, o estúdio hoje ele tem alguns planos, eh, nesse tempo agora da pandemia e tal, algo bem legal que a gente fez foi criar um plano gratuito para todo mundo que tá com a escola fechada, né, que não tá podendo, assistir aula e tal. Então, se você quiser, hoje você pode entrar no estúdio, a gente tem um plano lá gratuito que chama Portas Abertas, que a gente realmente abriu as nossas portas para acolher, né, todo mundo que está passando por essa dificuldade, às vezes não poder ir à escola e tal, principalmente a galera do ensino público, né, que a gente vê que vem passando mais dificuldade, então totalmente gratuito, você acessa aí, bastante conteúdo, videoaula e tudo mais.
E a gente tem alguns outros planos pagos, que é para às vezes quem quer um recurso adicional, né, às vezes a pessoa que quer às vezes um plano de estudo, igual a gente faz muito bem, para a galera se planejar, né, de ter ali um plano para seguir, estudar no dia a dia. Então, correção de redação e por aí vai. Então a gente tem esses planos que à medida que a pessoa quer, né, se empenhar e quer ter esses serviços disponíveis aí para poder estar se preparando pro vestibular. Legal. E você havia me falado lá no começo que, aliás, antes da gente começar a gravação, você me falou sobre um produto novo da Estude, né? Uhum. Você pode falar sobre ele? Claro, igual eu falei com você, eu comecei lá atrás com a LGIS, Uhum. e quando a gente entrou no estúdio, a gente realmente, assim, expandiu, né, a gente hoje faz parte de um dos maiores grupos de educação do Brasil, né, que é a Cogna, barra Croton, né. E aí a gente foi e começou a pensar e tá trazendo agora para o mercado um produto que é realmente uma nova versão e uma versão, assim, muito melhor desse serviço que a gente quer oferecer de escolha profissional. Ele chama Oriento, com U no final, Oriento. Então ele é um app também, no qual a gente está trabalhando nele, tá sempre trazendo melhorias aí, para também ajudar nesse sentido de escolha de curso e faculdade. Hoje ele ainda está no começo, né, mas você já consegue entrar lá, fazer um teste vocacional, ver as possibilidades de curso aí. Em breve a gente vai estar trazendo mais conteúdos e muito mais coisa para esse aplicativo. Ele também está disponível, né, na Google Play, na Apple Store, só digitar Oriento, que você vai achar. E a gente tem o nosso blog também, onde já tem muito, muito conteúdo mesmo sobre curso, faculdade, profissão. Então, às vezes você que está em dúvida, né, às vezes não sabe muito bem sobre um curso, sobre uma profissão, tem o nosso blog, né, só entrar em oriento.com.br. Também tem bastante conteúdo para quem está se decidindo e está nesse momento, assim, de escolher, né, uma profissão, ou mudar, ou escolher uma graduação e tal. Massa. E também vai ter uma publicação no blog falando sobre essa nossa gravação, e eu vou colocar também na descrição. Então vai ser meio um negócio quase dark, sabe? A gente tá conversando aqui, mas no futuro já vai estar lá, mas na descrição já vai estar, enfim, você vai entender, tá? Na descrição também vai estar isso. Me tira uma dúvida, Guilherme, só pra gente entender um pouco de estrutura. A Oriento é uma empresa do grupo Croton, Cogna Croton, e esses aplicativos, eles fazem parte da Oriento ou não? Ou são três aplicativos pares que os três fazem parte de outra empresa? Como que funciona isso? Uhum. Então, só para explicar aí. Hoje o Estúdio é o dono desses 3 meio que aplicativos e serviços. Então, o Estúdio ele tem um produto, né, tem lá o serviço de cursinho pré-vestibular, Que é que Study, né? exato, que é Estúdio, que é o próprio nome. LGIS agora faz parte também, né, do Estúdio, então, é o Estúdio que dá manutenção e todo o suporte para esse aplicativo que veio, né, da startup que eu criei. E aí esse novo aplicativo também, Oriento, também pertence ao Estúdio. E aí até explicando um pouquinho mais, o Estúdio ele tem meio que 2 unidades de negócios principais. Uma delas é esse cursinho pré-vestibular, que é um dos melhores do Brasil, e a outra unidade de negócio na qual eu trabalho e tal, é essa frente mais voltada para a orientação profissional e que tem esses aplicativos, na linha de teste vocacional. Entendi. E eu tenho duas perguntas que eu estou guardando elas há um tempinho. Como que foi para você ver que uma empresa estava interessada no aplicativo que você começou lá atrás sozinho? O que que você sentiu quando você, não sei como foi a negociação, tá? Mas quando você recebeu um e-mail, uma ligação dizendo, olha, a gente se interessou, a gente vai querer. O que que você sentiu? Cara, realmente foi um momento, assim, muito feliz, assim, acho que foi um misto, assim, de felicidade com, tipo, cara, realmente veio a salvação, né, porque a gente estava precisando de crescer e estavam querendo realmente expandir nosso serviço, e a gente precisava de realmente, conseguir, né, uma oportunidade, assim, nessa linha de ou ter um investimento, ou algo nessa linha igual a parceria, a aquisição, né, que foi feita da nossa startup. Então, cara, me senti extremamente feliz, assim, e até chorei um pouco, assim, confesso, porque foi: "Putz, cara, deu certo e a gente vai chegar ainda mais longe".
É tipo um reconhecimento que você agora sim teve quando você fez aquele aplicativo lá atrás para lanchonete e ninguém usou, né? Você falou: "Nossa, que frustração, isso não me ajuda", então é como se agora veio a glória, né, agora veio o reconhecimento e tal. Exato, é, e vem também um ponto, assim, que eu acho que quem já empreendeu, quem já montou o negocinho sabe que é a questão da resiliência, né. Que, putz, a gente passou por muitos desafios, assim, muitos momentos, assim, de realmente: "Cara, será que faz sentido continuar nisso? Será que, faz sentido continuar investindo tempo e tal?". Ainda mais que a gente não estava tendo, assim, receita, né, não teve receita, praticamente durante esse tempo aí, mas a gente realmente acreditava, então quando, a gente teve, né, essa notícia aí, realmente chegou, né, era um sentimento também de: "Putz, valeu a pena acreditar, valeu a pena não ter desistido", né. Que massa. E como que foi pra você, aliás, como que é pra você hoje? Você começou falando que a sua família é muito humilde, vocês nunca tiveram um pensamento tipo: "Vamos estudar em uma faculdade particular, uma escola particular e tal". Como que é pra você hoje trabalhar com educação e ajudar as pessoas que têm uma certa dificuldade de encontrar a sua carreira profissional, de até estudar mesmo, né, antes de pensar em carreira, de estudar, porque a gente está vivendo vários problemas por conta do coronavírus, as escolas fechadas e tal. Como é que você se sente sendo uma pessoa que hoje está ajudando um Guilherme que está lá atrás e não tem recursos para poder estudar hoje através, por exemplo, dessa ferramenta Portas Abertas? Cara, é assim, é algo único, assim, acho que desejo isso pra todo mundo, assim, poder trabalhar, assim, com algo que realmente faz a diferença, né, na vida das pessoas, assim. E principalmente por estar, né, na área da educação, assim, que tem um impacto, assim, fundamental, né, na vida de praticamente todo mundo, assim, eu acho que isso é incrível, assim, é algo que realmente, assim, às vezes faz até a gente esquecer que a gente está trabalhando, que a gente está realmente, assim, fazendo algo ali, porque é muito mais do que um trabalho, né, eu acho que nesse sentido, assim, de como você trabalha com algo que transforma a vida das pessoas, principalmente quando está ligado à educação, assim, é quase que uma vocação, assim, você se vê, assim, muito realizado, assim, tipo, quando você realmente tá num lugar que você gosta e tá num lugar que você vê aquilo fazendo a diferença, né, tipo, igual você comentou, cara, o meu aplicativo lá que eu fiz pra lanchonete, o que eu mais queria era ver a galera, né, os garçons, a galera que trabalhava no restaurante lá podendo se beneficiar, né, podendo ter ali, algum valor para eles, né, e não pude ver isso, né, mas por outro lado, né, entrando nessa área que eu entrei da educação, na startup que eu criei e hoje no estúdio, assim, a todo momento a gente, vê, avaliação na loja dos aplicativos, a gente recebe, né, testemunho, depoimento, assim, de alunos, de pessoas, né, que usaram o nosso produto, assim, e é algo, assim, muito recompensador, né, tipo, eh, eu tenho um negócio meio, assim, meio particular, mas eu gosto muito, assim, de pensar o quanto que às vezes a gente pode estar aqui hoje, mas amanhã não tá. Tipo, realmente a gente não sabe, assim, quando que a gente vai morrer, né. E eu gosto bastante, assim, de trazer esse pensamento, assim, de que em breve, né, eu não vou estar aqui mais, né. Então, o que que eu posso fazer hoje, o que que eu gostaria de fazer hoje, para que realmente eu não me arrependa de simplesmente deixar, né, este mundo. Então educação acho que é algo, assim, que atende muito essa minha expectativa, né. E transforma, e é uma transformação que não é primeiro que não é de uma hora para outra, e que não é uma coisa temporária na vida da pessoa, né. Vai ficar muito mais tempo e tal, isso é uma coisa bem recompensadora mesmo. E já trabalhei aqui em uma empresa de educação socioemocional, e vez ou outra a gente recebia algum case das pessoas lá do time que ia para as escolas, né. E eles mandavam pra gente vídeos, fotos e falavam assim: "Ó, gente, olhem o grupo no WhatsApp". A gente olhava, 1 minuto e meio depois estava, assim, toda a empresa chorando, cada um no seu lugar, todo mundo se olhando, porque é uma coisa, assim, recompensadora mesmo. A gente, naquele momento, esquecia de todos os estresses que a gente vivia, porque é muito lindo a gente ver uma pessoa se transformando, ainda mais um produto socioemocional que tem todas as suas especificidades e tal, e
era bem recompensador. Eu já saí da empresa, mas hoje ainda eu consigo perceber o impacto que teve no tempo que eu fiquei lá. Não só nas pessoas que a gente acabou impactando, né, que o trabalho eu saí, mas o trabalho continuou, mas impacto na minha vida pessoal, que isso é coisa assim que fica para sempre. A gente nunca vai perder isso. Nunca. Não pode nem falar que a gente vai perder quando a gente morrer, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né, depois desse momento. Ó, essa nossa conversa foi cheia de algumas dicas, né, que você deu para as pessoas. Mas pensa assim, naquela pessoa que está querendo seguir a área de desenvolvimento de sistemas, que é uma área que não é fácil, que é bem complicada, é bem concorrida também. Mas o que que você tem de dica para essa pessoa que quer entrar nessa área? Cara, a principal dica, assim, pra quem quer ir na área de tecnologia, assim, é realmente experimentar, assim, tipo, hoje em dia é muito fácil, você, tipo, digita no Google aí como programar, como fazer um programa e tal. Então eu sou muito assim de que a experiência prática, você realmente ele testar fazer aquilo, eu acho que é a melhor forma, às vezes, de você ir validando, né, se aquilo faz sentido para você e não. Então, acho que diferente de outras profissões, né, que às vezes você não dá para você experimentar um pouco mais, assim, da vida prática daquela profissão até você realmente terminar o curso e tal. Na área de tecnologia é algo super simples e, cara, se você tirar aí uma semana, um mês para assistir vídeos, estudar mais coisas aí da parte de programação, você já consegue, entrar um pouco na área e realmente ver se é aquilo que você quer ou não, né. Principalmente porque na parte de tecnologia tem uma parte aí de lógica de programação e de lógica que, assim, se você realmente tiver uma parte de lógica boa, assim, a chance de você se dar bem e ser um excelente programador ser muito grande. Então, você fazendo essa experimento aí, esse teste aí e tal, você já dá para começar a perceber se você manda bem ou não nessa parte de lógica, e aí você vê se você gosta disso também, né, que eu lembro no meu curso, por exemplo, que no primeiro semestre, ele era o mesmo semestre de um outro curso que era mais voltado para redes, sistema de redes. Uhum. E aí, o curso de sistema de redes, ele não trabalhava tanto com lógica de programação. E aí, o que que eles faziam? No primeiro semestre, eles davam essa matéria justamente porque quando chegava, terminava o semestre, quem via que não gostava de lógica de programação, de lógica e tal, ia tudo para o outro curso, e quem gostava, às vezes, continuava nesse desenvolvimento de sistema. Então minha dica vai um pouquinho nessa linha aí. E também uma coisa super importante que você falou é não desistir, né? Você acreditar naquele projeto que você está fazendo, isso não só para quem quer seguir essa área de desenvolvimento, né? Mas acreditar num projeto que você está tocando, seja um projeto pessoal, um projeto no trabalho e tal. Se você acredita naquilo, segue um pouco do teu instinto, porque isso conta muito também no que a gente vai entregar no produto final, né? Isso acaba imprimindo no produto o que a gente está sentindo sobre aquilo. Se a gente coloca uma energia ruim, uma energia negativa, que a gente está falando que aquilo, ai, talvez não dê certo e tal, as pessoas vão perceber isso. Então, quando a gente coloca um pouco de positividade, também isso ajuda muito. Isso é um argumento meio romântico, mas na prática, na verdade, é isso que funciona, né? A gente precisa acreditar naquele produto que a gente faz, porque se eu não acredito, o dono do negócio, quem que vai acreditar, né? Exato. É, eu acho que aí é exatamente isso, tipo, e às vezes quando você dá o seu melhor, cara, realmente, assim, as coisas fluem, né. Tipo, até tem uma frasezinha até mais romântica que essa que você falou, mas assim, onde não há amor, né, bote amor e colherá amor, né. Tipo, acho que é um pouco disso, onde as coisas às vezes, podem ser difíceis, algumas coisas, mas se você se dedica, se você realmente faz aquilo com amor, com paixão, cara, vai ter sucesso, vai ter resultado, assim, se você se dedica e confia, né. Sim. E tanto é que eu falo para os meus amigos que eu não me arrependo de não ter concluído o curso, porque se eu tivesse passado pela cadeira de Java, talvez eu tivesse concluído o curso e não estaria aqui hoje conversando com você. Olha só, né, porque a gente não sabe o que vai ser da vida, né, das escolhas que a gente faz. Exato. Até esse ponto, assim, acho bem válido falar com a galera também, tipo, não ter medo, né, de deixar um curso, de deixar algo que você está fazendo para arriscar por outra coisa, né, tipo, porque às vezes o que você deixa para trás, o que você vai conquistar depois, às vezes é infinitamente melhor, né. Sim, sem sombra de dúvida. Que, na minha visão, é o que tá acontecendo comigo hoje, entendeu. Isso foi
Quando foi isso? 2008, 2007, 2008 mais ou menos, que teve essa desistência pra mim. Hoje eu me sinto um profissional realizado dentro do marketing digital. Eu gosto muito disso que eu faço e tal. Então é isso, Guilherme. Antes de agradecer você oficialmente, eu queria deixar um espaço para você falar para as pessoas como que elas conseguem te encontrar, para poder tirar alguma dúvida, trocar uma ideia contigo sobre a profissão, sobre o que você está fazendo, enfim. O espaço agora é teu, tá? Show. Quem quiser conversar comigo, trocar uma ideia e tal, pode me procurar no LinkedIn, Guilherme Barros, ou o meu nick lá, né, da URL do LinkedIn, é Gui Paulo Barros, tudo junto. Então só mandar uma mensagem lá e vai ser super bem-vindo, e no que eu puder ajudar, estou aí à disposição. Também vou deixar na descrição do episódio. Essa descrição vai ser maravilhosa, né? Cheio de link, Uhum. com muitas dicas e tal, vou adorar. E vou deixar lá o link do perfil do Guilherme para você trocar uma ideia com ele. Guilherme, chegamos ao fim. Quero agradecer muito, muito você pelo tempo que você dedicou, pela conversa que a gente teve. Quero agradecer também a Giovana, que está ouvindo a gente, que é a Giovana que fez essa conexão entre nós dois. Então, Giovana, lá da Estúdio, muito, muito obrigado por tudo. E muito, muito, muito sucesso. Show, valeu, David. Eu agradeço a oportunidade aí, o papo foi super massa. Espero que a galera também goste. E é isso, valeu. Show de bola. E para você que está ouvindo, até o próximo episódio. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br. Podcast Desculpa o Atraso. Desculpa o Atraso.